e bom que estares aqui. Hoje vamos refletir sobre uma pergunta que tem acompanhado e continua a acompanhar a Igreja desde os primeiros tempos. Porquê é que existe missão? Porquê é que os cristãos se empenham em evangelizar, muitas vezes correndo riscos de vida e muitas vezes perdendo mesmo a vida? Hoje, como há 2000 anos, estar em missão significa muitas vezes perder a vida. Porquê então arriscar? A missão é uma obrigação pesada? É assim uma espécie de um dever religioso? Ou então a missão é ela uma consequência natural de uma experiência de amor, de uma felicidade, de fé que não conseguimos guardar só para nós? Ao longo dos próximos minutos, nós vamos ouvir histórias reais, vamos ouvir passagens da Bíblia, vamos meditar em passagens da Bíblia e também algumas reflexões que nos ajudam a compreender melhor, ou pelo menos tentar compreender melhor, a missão cristã, a missão dos cristãos, dos batizados. Afinal, como dizia o Papa Francisco, o bem tende sempre a difundir-se. O meu pai deixou-nos muito cedo, a mim e à minha mãe. Procurei-o por todo o mundo e, de facto, acabei por o encontrar noutro continente. Foi nesse momento que conheci outro pai, de uma forma totalmente inesperada. Deus. Atrevo-me a dizê-lo hoje. Este pai único não esquece realmente ninguém. Para mim, foi como um regresso a casa, a um lar que provavelmente tantas pessoas procuram ainda hoje. E este pai não esquece ninguém. Também eu descobri nele um amor fiel. Se calhar também tu. Com certeza também tu descobriste neste pai um amor fiel. Um amor único. Descobriste até nele um lar. Um local onde gostas de estar, de permanecer. E para mim, esta experiência foi e continua a ser hoje como regressar a casa. Eu sinto-me em casa. Regressar ao verdadeiro lugar onde pertenço. E acredito que tantos homens e mulheres hoje andam à procura exatamente deste lar. Andam à procura exatamente do local onde pertencem, onde querem estar e ficar e permanecer. A missão não é propaganda religiosa, nem é uma campanha de marketing espiritual. E também não é uma espécie de compulsão neurótica. A missão nasce sempre de uma experiência de amor. Quando alguém sente alegria, não consegue guardá-la só para si. E quando alguém descobre um tesouro, tem vontade de partilhá-lo. E é isso que significa missão: partilhar a alegria do Evangelho. São Paulo não conseguiu ficar calado depois de encontrar Cristo. O seu entusiasmo fê-lo percorrer o mundo mediterrâneo anunciando o Evangelho. Não por obrigação, mas porque o coração dele estava cheio. Quando era estudante, durante várias semanas, fui convidado a almoçar em casa de uma família amiga. Era uma mesa grande, cheia de jovens, conversa animada sobre Deus e sobre a vida. Não havia nada de extraordinário, mas eu saía sempre dali como quem sai de uma festa. O que me tocava não era só a comida, mas a hospitalidade, a alegria simples, o facto de todos se sentirem em casa. Anos mais tarde, um jovem historiador, muito crítico da Igreja, visitou o nosso centro missionário. Ele ficou fascinado pela hospitalidade que encontrou e perguntou surpreendido: então, afinal, o que vocês querem é apenas partilhar a felicidade que já viveram? E eu pensei, é exatamente isso que significa missão. Todos os pequenos e grandes momentos de hospitalidade generosa, sejam eles momentos culinários, experiências humanas ou espirituais, trazem já em si um sabor do sobrenatural. Essas preciosas experiências de partilha da bondade e da alegria indicam-nos algo que nos ultrapassa.
podemos, de facto, confiar num amor que transcende o humano e que sustenta e guarda tudo em todos. Experimentamos isso quando somos mais do que apenas humanos, quando permitimos a Deus conduzir-nos para além de nós mesmos, para que alcancemos o nosso ser mais verdadeiro, declarou o Papa Francisco na Evangelii Gaudium. Durante muito tempo, para mim, missão significava opressão e imperialismo. Era quase um tabu. Mas um dia, ao conversar com uma amiga, percebi outra forma de olhar para isto. Missão pode ser simplesmente contar, de forma serena e normal, o que a fé significa para nós. E isso, para mim, já faz sentido. Uma das coisas que me fascina na pessoa de Jesus é o facto de ele ter nascido numa manjedoura, entrado triunfalmente em Jerusalém montado num burro, sido crucificado como o maior dos criminosos e, no entanto, transformou a história de uma maneira incomparável. Na verdade, ninguém mais teve um impacto tão grande na história como Jesus Cristo. Nos últimos dias em que esteve com os seus discípulos, Jesus disse para eles irem por todas as nações e fazerem discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Jesus prometeu-lhes que ia estar com eles todos os dias até ao fim dos tempos. E realmente aquilo que nós vemos na Igreja de Cristo é que ela permanece até hoje. A Igreja é a única instituição que tem 2000 anos de história. Claro que, sendo constituída por pessoas de carne e osso, pessoas muitas vezes imperfeitas, é fácil, numa instituição com 2 anos de história e que está em tantos países, apontar lados mais sombrios, lados mais tenebrosos da sua história. Não é? Na verdade, houve aspectos com os quais nós, de forma alguma, podemos concordar. Mas, vendo esses aspectos, muitas vezes no seu contexto histórico e pensando em tudo de bom que foi conseguido pela Igreja, a maneira como ela evangelizou em todo o mundo, como ela promoveu os direitos dos mais pobres, como ela promoveu a construção de hospitais, de escolas, de orfanatos, de sanatórios, de lactários, de escolas, de universidades, acabamos por ver que realmente na história da Igreja são muito mais os aspectos positivos do que os aspectos menos bons, que, como disse, acontecem porque na Igreja estão pessoas como eu, imperfeitas, não é? Que muitas vezes querem seguir a Cristo, mas não conseguem fazê-lo plenamente, que não conseguem viver de forma coerente com os princípios que a Igreja anuncia. Ainda assim, eu acho que a missão da Igreja continua atual e acho que a nossa sociedade, muitas vezes embrenhada no consumismo, no materialismo, em que as pessoas nascem e morrem só para serem produtoras e consumidoras, não é? Sem um sentido do sagrado, sem um sentido do propósito, nesse contexto, a missão da Igreja é mais importante do que nunca. Porquê? Porque Jesus continua a querer fazer discípulos. Não é? Jesus continua a querer entrar na casa das pessoas e cear com elas, como fez com um indivíduo chamado Zaqueu, que era cobrador de impostos, que era baixinho, que subiu a uma árvore para ver Jesus e ele era desprezado pela sociedade exatamente porque cobrava impostos para os romanos, mas Jesus entrou na sua casa, entrou na sua vida, transformou a sua vida, ele deixou de ser um ladrão de impostos para ser alguém que se deu aos pobres e deu muito do que tinha tirado aos pobres e transformou a sua vida como tem transformado a vida de muitas outras pessoas.
não é? E aquilo que nós queremos é, em primeiro lugar, deixar-nos também transformar por Jesus, não é? E partilhar a sua mensagem com todos, de todas as idades, de todas as condições económicas e sociais. Porquê? Porque o amor de Cristo é para todos, não é? Jesus disse exatamente: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E é isso que nós acreditamos, que Jesus pode trazer alívio espiritual, alívio emocional e ajudar-nos a recentrar a nossa vida e a pensarmos na eternidade, naquilo que realmente conta. O meu desejo é que a comunidade Emmanuel possa contribuir para essa missão que tem 2000 anos, mas que vai continuar até ao fim dos tempos. A verdadeira razão da missão cristã está logo no início do Evangelho de São João. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único. Tudo começa com o coração do Pai, que nos criou, que deseja a nossa vida e o nosso bem. Ele não esquece nenhum dos seus filhos. Ainda que uma mãe esqueça o seu filho, eu não te esquecerei. Mas a humanidade, afastando-se de Deus e querendo viver por si mesma, perdeu o rumo e já não conseguia salvar-se sozinha. Foi por isso que o Pai enviou Jesus para nos trazer para casa. Em Jesus, nós vemos o próprio rosto do Pai. Ele entrou no drama humano, desceu às profundezas da dor, do mal e até da morte para nos resgatar. Pela cruz e ressurreição, o abismo que separava Deus e o homem foi vencido. O hino aos Filipenses recorda: sendo de condição divina, esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo. A missão cristã é este movimento de se abaixar para estar perto, sobretudo, dos mais frágeis. Jesus trouxe a boa nova aos pobres, curou os corações feridos e ofereceu a sua vida. É este amor sem limites que continua a guiar a missão hoje. Do Evangelho segundo São Mateus. Ide, pois, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo quanto vos mandei. E eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. No centro e na origem da missão está um coração de Pai, o coração de Deus, o coração de Deus Pai que não se conforma ao ver nenhum dos seus filhos a perder-se. A missão é, portanto, este movimento que parte do Pai, o Pai que envia o Filho para que todos regressem a casa. E isto encontramos logo no início do Evangelho segundo São João. João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único, a fim de que todo o que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo e enviou o seu Filho único. O ponto de partida é sempre o Pai do céu. É o coração do Pai que nos criou, que quer a nossa vida e que deseja a nossa felicidade plena, a vida em abundância. Este coração que não se contenta com o fracasso de nenhum dos seus filhos, mas procura sempre o bem e a salvação de cada um deles. Mesmo depois do pecado e da ruptura do ser humano com Deus, Deus não nos esquece. Assim diz o profeta Isaías, ou diz Deus através do profeta Isaías: ainda que uma mãe se esqueça do filho das suas entranhas, eu nunca te esquecerei, diz o Senhor. Cada ser humano tem um lugar privilegiado, um lugar único no coração de Deus. No entanto, o homem, quando quer viver para si próprio, afasta-se do seu Criador. E o homem não tem em si próprio a capacidade de se salvar. E é por isso que Deus vem ao nosso auxílio. E é por isso que Deus envia o seu Filho
e lhe dá esta missão de nos reconduzir a casa, ao coração do Pai. Isto não são apenas palavras, nós podemos experimentá-lo na nossa própria vida. Alguns têm uma experiência de procurarem Deus. Eu já estava cansada de lutar contra dúvidas sobre Deus. Um dia, durante uma viagem à Austrália, uma amiga disse-me uma frase da Bíblia. Ele dá forças ao cansado. Naquele momento, senti como se Deus me dissesse pessoalmente: eu não te esqueço. E essa certeza mudou a minha vida. No meu caso, posso dar testemunho que quando tinha 18 anos, era a altura em que eu estava mais afastado de Deus, em que eu estava mais longe dos caminhos de Deus e que me ia afastando cada vez mais. E foi nessa altura, sem procurar, que alguém me convidou para um encontro e foi aí que eu encontrei Jesus Cristo. E encontrei um Pai que me ama. Precisamente, não vem da nossa própria vontade, não vem da nossa própria iniciativa, mas é a iniciativa de Deus que nos chama. Por nós mesmos, nós não conseguimos fazer este caminho. É Cristo que nos vem buscar. Cristo é aquele que vem restabelecer a ligação com Deus, onde se cavou um abismo. O abismo que separava o homem de Deus em Cristo é vencido. Porquê? Porque Cristo desceu até ao homem. Cristo desceu até à profundeza do mal e da morte para nos resgatar. Assim nos diz a carta aos Filipenses: Cristo Jesus, sendo de condição divina, esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo, ou seja, fazendo-se igual a nós. Esta missão de Cristo tem este movimento: descer, aproximar-se, especialmente dos mais pobres, para depois os voltar a elevar. E é na cruz que Cristo mostra este amor e essa missão até ao fim. Quando reza pelos seus inimigos, ele é verdadeiramente o rosto do Pai. Este Pai que ama, que perdoa. Cristo dirá noutro momento: quem me vê, vê o Pai. E Cristo tem esta missão precisamente de ir até ao profundo do sofrimento e depois, pela sua ressurreição, levar-nos para o seio do Pai. E no Novo Testamento, mais uma vez, isso aparece claro quando Jesus diz: o Espírito de Deus enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Quer dizer, a boa nova é dirigida aos pobres, àqueles que estão mais longe. Jesus realiza esta promessa de Deus, curando os corações feridos, e confirma a sua palavra por sinais concretos e oferece a vida e a salvação para todos. O Senhor designou ainda 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente, a todas as cidades e lugares onde ele próprio havia de ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que manda trabalhadores para a sua messe. Nestes tempos mais recentes, o Concílio Vaticano II, São Paulo VI, São João Paulo II, o Papa Francisco e até agora o Papa Leão XIV, eles têm-nos vindo a lembrar que a missão não é uma tarefa secundária. Ainda hoje estava a ler uma carta do Patriarca de Lisboa aos cristãos da sua diocese, do seu patriarcado, em que ele recordava isso mesmo. A missão é a identidade da Igreja. E não é só para missionários de barba comprida em países distantes. É para todos os cristãos. É para mim e é para ti. Aqui e agora. Cada gesto de amor, cada palavra de esperança, cada testemunho simples é já missão. Buonasera. Boa noite. Oppure buongiorno, Bom dia. non so. Não sei che bem que ora horas são aí. a voi.
Por diversas razões, muitas pessoas não acreditam que seja possível haver um futuro feliz. Estes temores devem ser levados a sério, mas não são intransponíveis. A solidariedade é uma palavra que muitos desejam apagar dos dicionários. Mas a solidariedade não é um mecanismo automático. Não se pode ser programada nem controlada. É uma resposta livre que nasce do coração de cada um de nós. Sim, uma resposta livre. Quando nos damos conta de que a vida, mesmo no meio de tantas contradições, é um dom, de que o amor é a fonte e o sentido da vida, como é possível retermos o desejo de fazer o bem a outro ser humano? Para fazer esse bem, precisamos de memória, de coragem e também de criatividade. Disseram-me que até reúne muita gente muito criativa. Sim, o amor exige uma atitude criativa, concreta e engenhosa. Não bastam as boas intenções e as fórmulas convencionais, tantas vezes usadas para apaziguar a consciência. Todos juntos, ajudemos-nos a recordar que os outros não são uma estatística ou um número. O outro tem um rosto. O outro é sempre um rosto concreto, um irmão de quem devemos cuidar. Jesus contou uma parábola, uma história, para nos ajudar a perceber a diferença entre os que não se incomodam e os que se preocupam com os outros. Talvez já tenham ouvido. É a parábola do bom samaritano. Quando perguntaram a Jesus quem é o meu próximo, ou seja, com quem me devo preocupar, Jesus contou esta história, a história de um homem que tinha sido assaltado, roubado, espancado e abandonado na estrada. Ao vê-lo, um sacerdote e um levita, duas pessoas muito influentes na época, viram-no, mas passaram por ele, sem parar. Depois chegou um samaritano, que pertencia a uma etnia muito desprezada. E aquele samaritano, ao ver o homem ferido no chão, não o ignorou, não passou ao lado como os outros, como se ele fosse ninguém, mas sentiu compaixão por ele, comoveu-se. E essa compaixão levou-o a agir de modo muito concreto. Derramou azeite e vinho nas feridas daquele homem. Levou-o a uma hospedaria e pagou do seu bolso para ele ser tratado. A história do bom samaritano é a história da humanidade de hoje. O caminho das pessoas está sulcado de feridas, porque o centro de tudo é o dinheiro. Não são as coisas e não as pessoas. São as coisas e não as pessoas. É habitual que as pessoas que se consideram de bem não se preocupem com os outros, deixando para trás tantos seres humanos, populações inteiras, na berma da estrada. Felizmente, também há aqueles que estão a criar um mundo novo, cuidando dos outros, mesmo à custa do seu bolso, ainda que seja à custa do seu bolso. De facto, a Madre Teresa de Calcutá disse: não podemos amar se não for à nossa custa, à custa do nosso bolso. Temos tanto que fazer e temos de fazê-lo em conjunto. Mas como podemos fazer isso com todo o mal que respiramos? Graças a Deus, nenhum sistema pode anular a nossa abertura ao bem, à compaixão, à capacidade de reagir contra o mal que nasce no fundo do coração do homem.
Podeis dizer-me sim, são palavras maravilhosas, mas eu não sou bom samaritano, nem a Madre Teresa de Calcutá. Pelo contrário, cada um de nós é precioso. Cada um de nós é insubstituível aos olhos de Deus. Na noite dos conflitos que estamos a atravessar, cada um de nós pode ser uma candeia acesa que recorda que a luz vence as trevas. E não o contrário. Isto é a ternura, descer ao mesmo nível do outro. O próprio Deus desceu enquanto Jesus para ficar ao nosso nível. E este é o mesmo caminho que o bom samaritano percorreu. Este é o caminho que também Jesus percorreu. Baixou ao nosso nível. Atravessou toda a vida do homem com a linguagem concreta do amor. E o objetivo da missão é que todos possam entrar na casa do Pai. Participar desde já no reino de Deus e ajudar a construí-lo. Ser uma pedra viva. Construir com Jesus este reino de Deus. O céu não é apenas uma promessa distante. O céu é para agora. É algo que nós podemos apalpar. É palpável. O Papa Bento XVI lembrava muitas vezes que há muitas pessoas, ou que há pessoas para quem Deus é desconhecido, mas que ainda assim o procuram como um mistério. Por isso, o primeiro passo da evangelização é viver de modo a manter viva a questão de Deus e a nostalgia dele que todos trazemos no coração. A missão é um convite a um banquete. Ninguém deve ficar de fora. Sobretudo os marginalizados, sobretudo os mais pobres. É Deus quem derruba as barreiras e nos chama a reconciliar-nos com Ele. Converter-se significa voltar-se para o Pai que nos ama e ao mesmo tempo voltar-se para os outros, levando paz e esperança. A evangelização transforma a vida por dentro. Deus renova o nosso coração com o perdão, o bem e a força para abandonar o mal. Só assim nasce uma nova humanidade, capaz de transformar a sociedade. Como lembrava o Papa Francisco, a verdadeira conversão mostra-se no desejo sincero do bem dos outros. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus deixa-se tocar. O reino de Deus quer deixar-se tocar, quer aproximar-se. E começa já aqui, mas cumpre-se plenamente na eternidade. Nós fomos feitos para a eternidade. Nós nascemos e jamais morreremos. Na universidade, afastei-me da igreja. Achava a fé algo ultrapassado. Até que uma viagem à Índia me fez procurar mais fundo. Vi pessoas de fé viva e apaixonada. Mais tarde, numa vigília de Páscoa, numa igreja cheia de jovens e velas, percebi: Deus está realmente aqui. Foi como reencontrar um velho amigo que nunca me tinha abandonado. A missão não é impor, missão é convidar. É um convite ao banquete, a uma festa onde todos têm lugar. Como diz o Apocalipse, eis que faço novas todas as coisas. A missão é deixar-se transformar por Deus e tornar-se luz para os outros. Como disse o Papa Francisco, cada um de nós pode ser como um pequeno candelabro que ilumina nas trevas. A missão é Deus que não esquece ninguém. Vês? A missão não é um fardo. A missão é simplesmente amor que se partilha. É Deus que envia cada um de nós para que ninguém esteja esquecido no seu coração. Porque ninguém está esquecido no coração de Deus. Boa missão.